Acabou de dar as provas. Moraes acaba de dar todas as provas que a Carla Zambelli precisava. Então quer dizer que o Brasil tem o direito de negar à Itália a extradição de um terrorista assassino condenado à prisão perpétua, que nem era brasileiro, mas a Itália, segundo o argumento de que diz, não poderia negar a extradição de uma cidadã italiana que é perseguida política no Brasil? Tem que ser muito maluco para acreditar nisso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Economia News, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, se inscreva agora mesmo no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, assim você vai estar me ajudando demais. Dito isso, bora pro vídeo. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E você vê o grau, o Alexandre tá preocupado com esse trabalho, com essa questão dos aspectos da decisão. E a gente vê o que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão fazendo nos Estados Unidos. Vejam, nessa fixação dele, ela pode ser fatal às pretensões do Alexandre, porque elas expõem a vontade incontrolável de criminalizar o ato de expor internacionalmente a ditadura que se tornou o Brasil. O que botou o Alexandre na decisão? A ré condenada afirmou ainda que adotará o mesmo modus operandi utilizado pelo deputado Eduardo Nantes Bolsonaro, investigado nessa Suprema Corte no inquérito 4995/DF pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado de Direito. Ou seja, ele dá a Carla Zambelli todas as provas documentais que ela precisa para provar que essa prisão é ilegal e motivada por fins políticos. Afinal, adotar o modus operandi do Eduardo Bolsonaro, que consiste em ter conversas amigáveis com representantes de governo estrangeiros, como os Estados Unidos, não é crime no Brasil, não é crime nos Estados Unidos e não é crime em lugar nenhum da Europa. Ou seja, o Alexandre confessa a motivação política da prisão. Sabe quando é que a Interpol vai aceitar esse troço? É só porque eu não sei se a Carla vai ter dinheiro para contratar um advogado de Interpol, que é um outro problema que ela tem que resolver. Eu espero que vocês nos ajudem. Mas ninguém, é música no Fantástico, é riso, é pra Copa Mundial. Além disso, ele, que é o pseudo-juiz, em vez de se ater aos fatos sobre os quais ele está decidindo, ele já antecipa as condutas que ele considera criminosas antes da Carla Zambelli ter feito. E por isso que eu digo que é uma decisão porca. Porca, isso aí não para de pé em nenhum país civilizado. E não para de pé mesmo, porque é uma prisão completamente sem fundamento legal. Ora, o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição diz: desde a expedição do diploma, olha o texto claro, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva pela prisão. Ou seja, a única circunstância em que um membro do Congresso pode ser preso é em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos têm que ser enviados para câmaras que em 24 horas vota pela manutenção ou não da prisão. Inclusive, eu ouvi dizer, vamos ver se vai acontecer, que o Hugo Mota vai botar a questão para ser votado. E aqui eu faço um apelo ao presidente Hugo Mota, isso não se trata de gostar ou não da Carla Zambelli, mas de defender as prerrogativas do poder legislativo. Ontem eu critiquei, pontualmente, porque também elogiei, porque acho uma pessoa incrível, mas hoje eu quero parabenizar o deputado Nicolas Ferreira. Eu critiquei o não posicionamento em relação ao Eduardo, mas hoje eu parabenizo o posicionamento em favor da Carla Zambelli. Disse assim o Nicolas Ferreira: a Constituição só permite a prisão de deputados em caso de flagrante de crime inafiançável e ainda assim determina que a Câmara dos Deputados decida sobre a legalidade da prisão em até 24 horas.
Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli sem flagrante, sem crime inafiançável e sem autorização da Câmara. Você não precisa gostar dela para admitir que isso é um ato ilegal. Também ordenou o bloqueio do salário e das verbas de gabinete, a retirada das redes sociais da mãe e do filho da parlamentar, impôs multa por postagens e acionou a Interpol. O presidente da Câmara, Hugo Mota PB, tem o dever constitucional de submeter a decisão ao plenário. Não se trata de proteger uma pessoa, mas de defender o Estado de Direito e eu acrescentaria o poder legislativo diante mais uma grave violação das garantias constitucionais. Eu repito, eu poderia ter escrito esse texto, Nicolas. Concordo com todas as vírgulas. Hugo Mota tem o dever, e eu ouvi dizer que fará, de submeter isso ao plenário. O que vão fazer? Vão forçar um flagrante perpétuo, como fizeram com Daniel Silveira? Ninguém compra essa história. A Globo News até botou um advogado para comentar o assunto e tomou um revés gigantesco, que o cara falou que não tinha como ter flagrante nesse caso. Vejam só vocês, a Globo News. Para a gente entender que nós aqui leigos, né, a Ana aqui também comigo, levantando essas dúvidas sobre a diferença da prisão por condenação e a eventual preventiva. Só para deixar claro, não precisa não ser leigo ou ser leigo. Basta ler a porra da lei. Gente, lei, ela tem que, por definição, ser inteligível pelo cidadão. Não precisa... Outro dia veio uma menina, não sei o que, Érica Gorka, nunca ouvi falar dessa coisa. Diz assim, não, o que o Paulo... Eu sou doutor em direito por não sei lá das contas, não sei lá do ovo do caralho. O que o Paulo entende para dar parecer jurídico? Aí, no entanto, ela fala um monte de bosta e eu falo, minha filha, lê a lei. Então, apresentador, você pode ser leiga e até dizer que é leiga, mas tá escrito. E aí, para dizer o óbvio, continua. O senhor diz que não pode ter preventiva para parlamentar, a não ser que haja autorização, é isso? A não ser que haja autorização do Congresso. Correto. Então, mas a prisão em flagrante também não precisa ser pedida, porque o flagrante, em tese, qualquer um pode fazer a prisão em flagrante. Então, aqui está uma dúvida, a gente fica com uma dúvida. Se a PGR pediu a preventiva, ela estaria pedindo algo que não é usual ou ela poderia estar pedindo uma prisão em flagrante para o STF? Mas flagrante de qual crime, Júlia? A invasão ao CNJ já foi há muito tempo. O porte de arma foi na data da eleição. Isso que o senhor colocou, que, por exemplo, tentar constranger os fundamentos, né, para preventir. Porque aí não seria preventiva não flagrante. Mas no caso da preventiva, coagir testemunha ou fugir, né? Não serviria para o flagrante, obviamente. Não, então o flagrante é aquele crime que está acontecendo, como, digamos, intuitivamente nós entendemos a palavra. Né? O doutor. Existem alguns crimes que, pela estrutura dele, eles se desdobram no tempo. Então, o exemplo mais óbvio é o sequestro, o cárcere privado. Enquanto o sujeito está preso, o crime está sendo reiterado, continuado, estendido. No caso do Delcídio, eles empregaram essa ideia para a organização criminosa. Né? Enquanto o sujeito é membro do Comando Vermelho, do PCC, ele do Brasão também, não? membro. Do Brasão também, Domingos Brasão. Eu acho que no caso do Brasão forçaram um flagrante por obstrução. Né? Que haveria ali ingerência dele para impedir as investigações. Então, veja. A Júlia quer que tenha um flagrante. Você vê a torcida dela e dessa não sei o que, Flor. Há uma torcida ali. Pô, tem a flagrante. O cara diga que tem a flagrante. Acho bacana, quase bonitinho. De um jeito ou de outro, o Supremo encontrou um crime que estava acontecendo naquele momento, né? Ou que era, por sua natureza, permanente, organização criminosa. Eu não vejo nenhuma das duas hipóteses para o caso da Carla Zambelli. Então vai ser difícil encontrar um fundamento. Agora, o professor Paulo é um professor, entende direito constitucional, ele não faria um pedido não, imagina. Então que ele vai ter... Não. Pelo amor de Deus. Paulo Gonet vai fazer um pedido de estapafúrdio? Não.
aquelas 34 pessoas denunciadas, a retirada das redes sociais, a derrubada do X. Não. Paulo Gonet não faria um pedido estapafúrdio. Tentar encontrar um amparo jurídico para dizer que também, neste caso, há uma excepcionalidade. Esperemos o pedido do procurador. Isso. Esperemos o pedido, inclusive a gente confirmou, a nossa equipe, como a gente dizia, Camila Bonfim, Turolo, confirmaram que houve o pedido pela PGR, a gente ainda não teve acesso aos fundamentos. Houve pedido, não teve fundamento nenhum, você pode tirar. Houve pedido, não teve fundamento e houve decisão do Alexandre, eu li aqui o pedaço da decisão. Mas o meu ponto é que nem o cara da Globo News defendeu o flagrante. Então, quando você junta um pedido sem fundamentos, feito de maneira porca, aciona a prisão ilegal, qual é a expectativa que você acha que a Carla Zambelli vai ser colocada na difusão vermelha e extraditada pela Itália? País da qual ela é cidadã. Zero chance, zero. Ora, de novo, leiam a porcaria da lei. O artigo 26 da Constituição italiana diz que a extradição do cidadão só pode ser permitida se tiver expressamente previsto em convenção internacional, o que só vale para alguns casos dentro da União Europeia. Tá lá, o artigo 698 do Código de Processo Penal italiano diz que, abre aspas, vou ler para vocês, a extradição é admissível, desde que não contrarie os princípios do ordenamento jurídico do Estado, não prejudique os direitos fundamentais da pessoa, esteja prevista por convenções internacionais e, na ausência dessas, esteja fundada na condição da reciprocidade. Então, repito, a chance de atender o pedido de um foro altamente percebido no mundo inteiro como político é muito perto de zero. Eu já disse, o pessoal da internet, do STF, pode espernear o quanto quiser, mas é o que é. Ninguém leva mais vocês a sério. Nem a Interpol, nem os Estados Unidos, nem a Espanha, nem a Itália, ninguém. Mas tem tratado de extradição com o Brasil. Meu querido, assim, você que repete esses argumentos, entenda, primeiro de tudo, o artigo 3º do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália prevê que cada país se reserva o direito de não conceder a extradição de seus próprios nacionais. Ou seja, o caso exatamente da Carla Zambelli. Mas é o caso, por exemplo, do Robinho. A Itália pediu a extradição dele para que ele cumprisse a pena de 9 anos de prisão por estupro, mas o Brasil negou. Afinal, era um cidadão brasileiro. Logo, é evidente de que a Itália pode e vai simplesmente negar a extradição da Carla Zambelli. E mais do que isso, o grau de indisposição diplomática que o assunto extradição já teve entre o Brasil e a Itália é impressionante. Ora, o Brasil, em 2010, sob a presidência do mesmo Lula, negou à Itália a extradição do Cesare Battisti, o terrorista italiano condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos. Então quer dizer que o Brasil tem o direito de negar à Itália a extradição de um terrorista assassino condenado à prisão perpétua, que nem era brasileiro, mas a Itália, segundo o argumento de que diz, não poderia negar a extradição de uma cidadã italiana que é perseguida política no Brasil? Tem que ser muito maluco para acreditar nisso. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.